Pode começar, vou começar. Bom, esse é o nosso projeto final da disciplina de dispositivos móveis e o nosso projeto final, ele se trata do aplicativo Caderno de Receitas e os integrantes são eu, Gabriel Maia Miguel, Larissa Santiângelo Dias e Mariana Charrud. Bom, o nosso aplicativo, ele busca centralizar o universo culinário em um só lugar, eliminando a desorganização de receitas salvas em vários lugares diferentes. Ele busca ter uma interface intuitiva, uma plataforma que conecta um catálogo global via uma API RESTful, permitindo explorar e organizar as receitas preferidas com facilidade. Bom, quando você abre o nosso aplicativo, a tela inicial ela vai exibir, primeiramente, 10 receitas em destaque recomendadas da API. Acima, nós vamos ter filtros rápidos por categoria para que o usuário consiga encontrar o seu tipo de refeição mais facilmente. Nós temos também a opção de favoritar, ou seja, ao tocar no coraçãozinho do lado em cima das receitas, você consegue favoritar essas receitas. E nós temos um menu abaixo, onde vai ter o início, a página de pesquisa e as minhas receitas, que é o acervo pessoal. E no botãozinho do relógio, se você clica, ele vai exibir uma receita aleatória. Quando você clica em uma receita ali nos destaques, vai ser exibido a foto dessa receita, o tempo de preparo e as porções. Abaixo delas vão ter os ingredientes, todo com uma caixinha de check para que você possa acompanhar a cada momento que você vai produzindo essa receita. E embaixo nós temos o modo de preparo enumerado. E no fim, um botão de salvar no caderno, onde ao clicar ele vai ser salvo no acervo pessoal do usuário. Nós também temos no nosso aplicativo a opção de favoritar direto uma receita, sem que ela esteja salva no seu acervo pessoal. Então, se você clica no coração sem essa receita estar salva, vai aparecer uma mensagem com um checkzinho para você sempre salvar automaticamente ao favoritar uma receita. Então, se você favorita, ela já vai direto para o seu acervo. É uma maneira mais rápida do usuário salvar as receitas. Quando você vai na barra de Minhas Receitas, ali no menu inferior, você vai ter o seu acervo pessoal com todas as receitas salvas do usuário. E nós temos também a opção onde você consegue mostrar somente as favoritas daquele usuário. Então, é uma maneira mais fácil dele conseguir consultar imediatamente os seus pratos escolhidos, sem precisar repetir as buscas na API. Na parte de descobrir ali da pesquisa, é onde o usuário ele vai poder usar o campo de pesquisa por texto para encontrar os seus pratos ou ingrediente específico que ele está procurando. Nós também disponibilizamos a parte de buscas recentes para não precisar para o usuário poder economizar tempo e não precisar ficar pesquisando várias vezes. Nós também temos atalhos visuais coloridos para o usuário poder selecionar a categoria de prato que ele está procurando. Agora falando sobre a exclusão das receitas, né, no acervo pessoal, é permitido que você tire, né, exclua a receita de lá. A exclusão que a gente usa no app é a soft delete. Então a receita ela não vai sumir imediatamente quando você seleciona. Ela vai para uma lixeira e fica 7 dias disponível para restauração. O usuário ele pode entrar na lixeira e selecionar a receita e restaurar ela ou excluir permanentemente das receitas. Nas configurações, ele pode esvaziar a lixeira de uma vez e a limpeza automática ela roda em background na abertura do app. Agora falando um pouquinho mais, entrando no código, o app ele consome duas APIs, que é a dummy.json e a DMUDB. A gente implementou elas no padrão fallback, então se a primeira falha, ele tenta automaticamente na segunda. A função ela vai fazer o get em até 2 tentativas antes de realmente lançar o erro. E os métodos fromDummy.json e o fromDMUDB, eles vão normalizar os dados das duas fontes para o uso do modelo interno, né? E o receitas entity independente de onde a receita veio, o app vai tratar igual. E também, como essas duas APIs elas têm muitas informações, às vezes, né, muitas vezes, né, o aplicativo ele não consegue suportar e nem trabalhar com todas essas informações, então ele escolhe, limpa e escolhe com que ele vai trabalhar, com quais dados ele vai trabalhar. Pode passar. Falando agora, né, sobre o acesso dos dados, né, a gente usa o SQLite puro, então a gente não usa o RM.
O Receita DAO ele vai centralizar todas as queries e os métodos de conversão. E tem o Entity to Content Values, que ele vai transformar o objeto Kotlin num Content Value de conversão, né? Para o banco. O cursor to Entity, ele faz o caminho inverso. Então, né, ele vai do Content para o Kotlin. E as colunas favoritas deletadas e o data deleção vão permitir que gerenciar os estados do favorito da lixeira e no próprio banco. A classe, né, que a gente usa também é a receita database. Então, ela usa o padrão single town com bloco synchronized, o que garante, né, que uma única instância de conexão seja feita em toda a aplicação. O onUpgrade, ele vai cuidar das migrações do banco. O banco está na versão 3, né? E a cada upgrade, ele vai adicionar colunas sem quebrar os dados que já existem. O soft delete, como eu falei antes na parte de exclusão, ele vai marcar a receita como deletada e vai registrar o timestamp. E aí tem a função que é Clean Node Trash, que vai usar esse timestamp para apagar automaticamente os itens com mais de 7 dias. Então, esse caderno de receita que a gente fez, né, ele consegue buscar as receitas, né, de 2 APIs usando fallback. Ele salva automaticamente no SQLite, ele gerencia os favoritos e ele tem uma lixeira que tem o prazo automático que exclui tudo que tiver mais de 7 dias lá. Então, tudo isso com uma interface que é pensada para ser simples de usar. E é esse foi o nosso projeto.